Olá a todos, profissionais da saúde animal e amantes dos animais. Sejam bem-vindos a esse episódio envolvente do seu podcast veterinário, seu guia confiável para explorar os incríveis aspectos do mundo da medicina veterinária. Eu sou Rafael Matei, seu anfitrião e médico veterinário, e hoje eu tenho a honra de receber uma convidada especial, uma renomada especialista na medicina veterinária, que tem como foco de atuação a clínica de grandes animais. E com um grande entusiasmo que receberemos a professora Heloísa Godoy Bertagnon, uma profissional dedicada e experiente que vem há anos estudando e tratando as complexidades das doenças que afetam os grandes animais. Possui uma bagagem sólida de conhecimento e uma paixão evidente pela saúde animal. Ela traz consigo uma riqueza de informações, que certamente irá contribuir para a compreensão sobre o tema. No episódio de hoje, iremos falar um pouco mais sobre as doenças respiratórias em bovinos, explorando os aspectos gerais dessas doenças. Se você é um produtor rural, estudante de medicina veterinária ou simplesmente um entusiasta do mundo animal, esse episódio promete ser informativo e envolvente. Prepare-se para uma conversa esclarecedora que abordará as diferentes condições respiratórias que afetam o gado, os desafios enfrentados pelos veterinários no diagnóstico e as estratégias para manter a saúde pulmonar do rebanho. Então ajuste seus fones de ouvido, relaxe e junte-se a nós nesse episódio. Olá, professora. Tudo bem? Você pode falar para nós um pouquinho sobre a sua área de atuação, sua formação, onde você trabalha hoje? Oi, Rafael. Tudo bem? Com prazer que eu estou aqui nesse momento, trazendo um pouco de informação sobre um tema que eu gosto tanto, que é as doenças respiratórias de bovinos. Eu sou médica veterinária, me formei em São Paulo, na capital, numa universidade chamada Unip, Universidade Paulista. De lá, eu fiz 1 ano de residência na USP, na parte mesmo de clínica de ruminantes. Na sequência, 2 anos de mestrado na mesma instituição, com o tema já, doenças respiratórias de bezerros. Então, eu passei num concurso para dar aula aqui no Paraná, primeiro em Palotina, na Universidade Federal do Paraná. Na sequência, eu fui para Campo Mourão, na Faculdade Integrado. E desde 2006 eu estou aqui na Unicentro como docente e pesquisadora da medicina veterinária na área de clínica médica e cirúrgica de ruminantes. Em 2015 eu ingressei na pós-graduação, onde a gente vem trabalhando bastante com esse tema, né? São uns 8 mestrandos que já defenderam temas que abordam também a doença respiratória dos bovinos, seja em vacas leiteiras, em bovinos terminados em confinamento ou em bezerros. E em 2010, se eu esqueci de falar, eu saí novamente daqui, pedi uma licença e capacitação para fazer o meu doutorado e continuar trabalhando com doença respiratória na USP também, em bezerros, ficando 4 anos lá nessa região e depois eu retornei para cá. Então é com grande honra que recebemos a professora, que tem uma vasta experiência e propriedade para falar sobre o assunto. Você pode nos contar um pouco mais sobre a sua experiência na medicina veterinária, especialmente em relação às doenças respiratórias em bovinos, que motivou a focar nesse campo específico da veterinária? Na verdade, o que me motiva nas doenças respiratórias é um desafio. São afecções que são bastante correlacionadas com o estresse, então quanto maior o estresse, mais a doença aparece. E muitas vezes os tratamentos não são fáceis de ter uma resposta, porque você precisa fazer um diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce não é fácil. Muitas vezes a gente usa indiscriminadamente antibióticos em doses erradas, e isso faz com que não tenha cura da doença, e cada vez a gente tenha agentes bacterianos mais resistentes a antibióticos. Então, lidar com o estresse, melhorar o manejo dos animais, lidar com a dificuldade do diagnóstico e lidar com a dificuldade do tratamento e resposta a ele é o que me desafia a continuar pesquisando sobre o assunto. Então, professora, na visão geral das doenças respiratórias em bovinos, quais as prevalências dessas em bovinos de corte e bovino de leite? As suas idades e sexos, isso influencia? Então, o grande desafio da doença respiratória em si é que ela pode ser do trato respiratório anterior, né, traqueia, narina e faringe, e isso normalmente não evolui para um quadro grave, tem autocura e não precisa de tratamento. E as doenças do trato respiratório posterior, essas são as mais comuns, principalmente em animais que estão sobre uma condição de manejo mais intensivo. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente vai ter no gado de corte, principalmente em animais confinados, que são restritos a um espaço mais restrito, uma dieta mais energética,
que sofreram transportes para chegar nesses confinamentos e têm um manejo mais intensivo de aplicação de medicamento, desverminante, vacinas, são animais que têm mais o complexo respiratório bovino. O complexo respiratório bovino, então, começa com o estresse diminuindo a imunidade dos animais, o que favorece viroses e doenças bacterianas oportunistas que deveriam só causar uma doença no trato respiratório anterior leve, conseguem chegar até o pulmão e levam a quadros de pneumonia com gravidade bastante atrelada ao nível de estresse que esses animais sofrem. A mesma coisa se repete para os bovinos leiteiros. Então, uma vaca que não está num alto índice de estresse produzindo seu leite, dificilmente vai ter essa afecção. Mas uma novilha que acabou de parir, ou um bezerro que está sendo desmamado nesse momento, está sofrendo um estresse, seja pelo parto ou pela privação do leite, e isso pode favorecer esse complexo respiratório bovino também nessas aptidões. Isso também em questão de imunologia passiva, questão de colostragem, questão de vacinação da mãe, interfere? Bastante, porque o bezerro ele nasce imunologicamente maturo. Ele vai adquirir a sua imunidade a partir dos 3 meses de idade. Normalmente ele é desmamado com 2 meses, então ele não tem proteção nenhuma se ele não tomou colostro. Então ele precisa tomar colostro. Se a mãe desse bezerro foi vacinada no pré-parto, ele já recebe células de defesa e imunoglobulinas contra esses agentes que causariam uma doença respiratória. Então ele está mais protegido. Quando isso não acontece, aí a chance dele adquirir a pneumonia é muito maior. Então, professora, em relação à prevenção e manejo, existem práticas específicas de manejo que os produtores e os veterinários eles podem implementar para prevenir as doenças respiratórias nos seus rebanhos? Primeira coisa é reduzir ao máximo o estresse. Então, desmames que não são abruptos, não é de uma hora para outra, né? Que são interrompidos, isso auxilia a diminuir o estresse do bezerro. No momento do desmame, é importante que não sejam feitas práticas dolorosas como castração, descorna, isso a gente deixa para fazer num período mais cedo. Se o animal estiver doente, com diarreia ou outras comorbidades, que atrasem um pouco esse desmame, então isso a gente já tem no estresse e a chance do animal ter uma diminuição de imunidade por causa do estresse é menor. No gado de corte é a mesma coisa, então quanto menos longo for o transporte, quanto mais ele for adaptado a uma nova dieta, quanto menos competição esse animal tiver por coxa, então poucos animais por baias, animais de peso e score corporal similar para não ter briga no coxo, evitar os gritos ou medidas bruscas, né, que podem estressar esse animal que está no novo ambiente. De preferência, abrigar esse animal no vento, sol ou chuva excessiva, colocando baias sendo cobertas, também auxiliam no processo. Apesar da gente saber de tudo isso que pode reduzir o estresse, nem sempre isso é possível. Então, alguns animais vêm mesmo de longas distâncias e não tem como evitar isso. Então, aí, nesse momento, a gente vai ver o nível de doença respiratória que acontece naquele rebanho e instituir as medidas profiláticas para evitar que elas aconteçam. Dessas medidas profiláticas, a mais recomendada são as vacinas. Só que essas vacinas, elas vão demorar cerca de 21 dias para fazer o seu efeito. Então, se você conseguir fazer as vacinas 21 dias antes desses animais serem transportados, é o ideal. Quando não é possível isso, o ideal é quando os animais chegam, usar antibióticos em dose única na metaflaxia, na prevenção da afecção. E de preferência antibióticos que tenham uma longa ação no corpo do animal. Então tem alguns antibióticos que prometem durar na corrente sanguínea cerca de 5 a 7 dias. Então eles garantem um pouco a diminuição de uma colonização bacteriana do pulmão nesse período que os animais estão mais imunodeprimidos. Só que esses antibióticos têm que ser administrados parenteralmente, né, por via sistêmica. Via oral em bovinos, ele não vai ser absorvido e não vai fazer o seu efeito na região pulmonar. Em relação a comorbidades, professora, quais que a gente tem que ter cuidado em relação a essas ações que podem gerar prejuízo no trato respiratório? Em bezerro de leite, a gente se preocupa bastante com diarreia. Então, bezerros que têm diarreia, se essa diarreia levar a uma desidratação intensa, uma febre maior, né, uma depressão desse animal, isso normalmente, quando ele recupera da diarreia, ele entra num quadro de pneumonia logo na sequência.
E aí, muitas vezes, quando esse animal está com diarreia, alguns produtores vão e vacinam. Vacina para bezerro menor de 3 meses, a única que realmente faz efeito é a vacina de aplicação intranasal. E esta vacina, ela pode provocar uma infecção, uma inflamação do trato respiratório. Isso é natural, porque é essa inflamação do trato respiratório que vai produzir imunidade contra a infecção. Só que se o animal já está doente, essa inflamação pode ser mais grave e aí até levar a quadros de pneumonia. Então, essas comorbidades para bezerro de leite, a gente se preocupa muito com a diarreia. E as outras práticas que são feitas juntas. Então, o bezerro já está com diarreia, é vacinado e ainda sofre mochação. Então, tudo isso junto são fatores que vão somando para diminuir a imunidade do animal. No gado de corte, a gente se preocupa bastante com a tristeza parasitária, o amarelão, que ele diminui bastante a imunidade do animal. E depois, quando ele começa a se recuperar dessa tristeza, aí acaba acontecendo a afecção respiratória. E outra afecção que não é vista é a SARA, Síndrome de Acidose Ruminal Subaguda, que é uma afecção subclínica. Então, muitas vezes, ela não tem um sinal específico de que o animal está sofrendo isso, mas isso está causando lesões no rumen, e essas lesões no rumen, mesmo que de pequeno porte, são suficientes para diminuir a imunidade do animal. Então, esses cuidados com uma dieta muito energética ser adaptada aos poucos, o uso de aditivos nessas dietas para evitar que essa imunossupressão aconteça são também de suma importância. Em relação aos agentes envolvidos, tem algum agente que seja mais comum? Na verdade, os agentes que são mais envolvidos, eles são comuns a vários países e a várias regiões. Então, nós temos os vírus, que normalmente é o vírus herpes vírus bovino, chamado também de rinotraqueite infecciosa bovina, ou IBR, o vírus da diarreia viral bovina, ou BVD, bem como o parainfluenza ou vírus sincicial respiratório. São vírus que são disseminados no Brasil todo, né? Dificilmente ele entra naquela propriedade por um animal doente, ele já está no ambiente. É só a condição de estresse do animal que facilita com que ele cause a doença em si. E as bactérias mais comuns são bactérias que habitam, que são comensais da região da nasofaringe. Então, os animais também já estão habituados para ela. Só que, nesta condição de diminuição de imunidade, elas acabam causando a doença. São elas a Pasteurella, a anoremia e o Staphylococcus hominis. Existem alguns trabalhos que falam bastante do micoplasma como um agente que ainda não se tem conhecimento se de fato ele é habitante da nasofaringe, e aí seria uma bactéria oportunista, ou se ele foi inoculado naquela propriedade. E normalmente, pneumonias causadas pelo micoplasma, elas têm uma gravidade maior e uma dificuldade de cura maior. Mas ainda a gente precisa estudar melhor para entender qual é o aspecto dela na doença. Em relação às tendências e aos avanços das pesquisas, existem inovações que estão transformando a abordagem para lidar com essas condições? O que a gente tem estudado bastante agora é o uso dos imunonutrientes. Esses imunonutrientes são substâncias colocadas na alimentação do animal, que além de fornecer maior oferta de nutrientes e, portanto, melhorar o desempenho deles e, consequentemente, se você tem um animal mais sadio, isso reflete e melhora a imunidade, tem alguns compostos imunológicos nas suas constituições que prometem ativar ou melhorar a eficiência do sistema imunológico. E o mais legal disso é que são substâncias que não promovem resistência bacteriana. Então, eles auxiliam sem precisar usar antibiótico nesse animal. O que a gente tem trabalhado bastante são as diversas apresentações de levedura à base de Saccharomyces cerevisiae, e com resultados bastante promissores, tanto em bezerros, como vacas e como novilhos terminados em confinamento. Todos esses produtos, eles reduziram o índice de doença respiratória dos animais e melhoraram a imunidade deles, seja a humoral ou seja a celular. Professora, então, para a questão de conselhos práticos para os produtores e veterinários, quais os conselhos que a professora daria para a gente? Primeiro é o básico, né? Começar com boas práticas de criação. Então, evitar ao máximo possível o estresse e saber que o animal está se adaptando àquele novo ambiente, seja num desmame, seja um parto ou seja ao confinamento. Então, nesse momento, quanto mais
gradativa for essa mudança, melhor para o animal. Evitar o uso de gritos, evitar o uso de bater nos animais e garantir uma boa alimentação, água e abrigo do tempo, isso auxilia muito. Na sequência, estudar junto com o seu veterinário qual é o melhor jeito da gente reduzir os riscos daquele confinamento que tem afecção. Então, existem confinamentos que só com essas boas práticas a gente já consegue resolver o problema. Existem confinamentos que a gente precisa usar medidas profiláticas como as vacinas, e existem várias vacinas no mercado por várias vias de administração e a gente precisa saber qual é a melhor via para aquela situação. Na sequência, existem situações que a gente vai ter que usar as 3 medidas juntas. As boas práticas, a profilaxia e ainda o antibiótico quando os animais chegam ao confinamento. Essas medidas elas são bem conhecidas pelos produtores, mas muitas vezes eles fazem de forma errada. Então, aplica antibiótico num período que não é para aplicar, ou pela via errada, ou pela dose errada, com princípios que não vão fazer efeito. A vacina, a mesma coisa, são aplicadas assim que o animal chega, que ele já está sob um efeito de estresse, e, consequentemente, até introduzir anticorpos, o animal já adquiriu a pneumonia, então ela não fez o efeito. Não porque ela seja ruim, mas ela foi feita de maneira errada. E o cuidado das boas práticas, eles são conhecidos, mas nem sempre aplicados, porque o produtor sempre fez daquele jeito e não via isso como um fator estressante. Então, uma pessoa de fora, um técnico, consegue auxiliar, visualizar em que pontos ele pode melhorar. Professora Heloísa, eu quero expressar a minha sincera gratidão pela sua participação. Foi inspirador. A sua experiência e a perspectiva que você trouxe do assunto trouxe profundidade ao nosso tema e, sem dúvida, enriqueceu a experiência dos nossos ouvintes. Agradecemos mais uma vez imensamente por compartilhar o seu tempo e sabedoria conosco. O seu comprometimento e entusiasmo são inestimáveis. E, por favor, sinta-se sempre bem-vinda para retornar ao nosso podcast. Eu é que agradeço. Meu muito obrigado e até mais.